Está no ar o TCE Notícia. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto Accountability e a Governança Pública, financiado pelo Programa de Pesquisa do Tribunal. O objetivo é prevenir irregularidades nos gastos e punir os responsáveis por danos aos cofres públicos. Para falar sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio Gessilda Esteves Silva, assessora da Secretaria-Geral de Administração do TCE Rio de Janeiro. Bom, Gessilda, seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Tudo jóia. Qual é a sua formação e como surgiu a ideia de desenvolver o projeto? Bem, a minha formação é bem eclética, Marcela. A minha primeira graduação foi em economia, depois eu me apaixonei pela contabilidade, o meu mestrado é em administração e ciências contábeis, no momento eu sou doutoranda em administração. O projeto surgiu ainda na época do mestrado, assim, o interesse pelo projeto na época que eu estava fazendo o segundo mestrado em Ciências Contábeis, porque eu tive acesso a uma tese de doutorado do professor Dr. Arlindo Rocha, da UDESC, de Santa Catarina, onde ele discutia a questão de accountability em pareceres prévios emitidos para os municípios catarinenses. A tese dele desenvolve uma modelagem de percepção de accountability a partir dos pareceres para municípios, e aí eu me interessei em estudar esse tema, né? Conversamos com ele participou inclusive da minha banca de dissertação que tratava também desse tema, mas a gente desenvolveu especificamente para o projeto de pesquisa uma modelagem mais específica. Esse termo é uma curiosidade minha, esse termo é novo? É um termo novo? Não. O termo accountability é um termo bastante antigo. No Brasil, ele é um termo recente, mais ou menos, sei lá, talvez 30, 40 anos no máximo, 30 anos. É um termo extremamente recente, mas ele é um termo originário de língua inglesa, né? E tem até um texto muito curioso da professora Ana Campos, que data dos anos 90, que o título do artigo dela é Accountability, quando poderemos traduzir para o português. Que ela, quando estava fazendo o doutorado, ou pós-doutorado dela, no exterior, as pessoas falavam accountability assim, como se voltar ali na esquina tomar café. Né? Então, e ela ficava assim, gente... é um termo que a gente ouve pouco, assim. Exatamente. E aí ela falava, gente, mas eu estou fazendo uma pós-graduação na área de organizações, todo mundo discute esse tema, accountability, como se fosse uma coisa extremamente comum, mas eu nunca ouvi isso e eu sou uma pessoa que tenho fluência na língua inglesa e não estou conseguindo compreender. E aí ela começa o artigo dela justamente falando dessa busca dela pela compreensão da expressão e como é que essa expressão, quando é que essa expressão poderia ser traduzida para o português. E mais recentemente há um outro artigo já se discutindo se essa expressão pode ser traduzida para o português, né, onde os autores ali discutem, né, como é que o Brasil vem aprendendo esses pressupostos, né, esses princípios da accountability. E aí discute-se já a possibilidade de traduzir, né? Há controvérsia se podemos, né? O fato é que a grande maioria, se não todos os artigos que tratam desse tema, trabalham a palavra accountability no original da língua inglesa. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre isso, explica pra gente o que é accountability na administração pública. Então vamos lá. Accountability, ela é uma expressão que não necessariamente trata dos aspectos relacionados à administração. A accountability, ela é uma palavra que em si mesma, ela embute uma série de conceitos. Ela traz conceitos relacionados à responsabilidade, à responsabilização, que é diferente, o dever de prestar contas, as questões da ética, da transparência. Então é como se ela colocasse todos esses conceitos num grande mix e falasse, estamos tratando do tema accountability. Na administração pública, quando a gente fala de accountability, obviamente a gente não pode deixar de falar do trabalho de Guilherme O'Donnell, que discute as questões de accountability horizontal e vertical, que não vai ser o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje. Mas o fato é que a accountability na administração pública, ela está relacionada a basicamente duas questões. Uma questão que tem a ver com a transparência das informações, a transparência dos dados públicos, e outra questão
que eu dividiria em duas, que tem a ver com os aspectos de responsabilidade e responsabilização do gestor público. Então, a accountability na administração pública, ela trata das questões relacionadas a esse poder-dever do gestor de prestar contas, dar publicidade, publicização dos seus atos e evidenciar para a sociedade os seus atos de gestão. Acho que seria mais ou menos isso numa linguagem não muito leiga. Numa empresa privada, a accountability tem um outro significado? Não. A accountability tem o mesmo significado. É que no setor público, essas questões, esses princípios mais relacionados à responsabilidade e transparência são mais fortes. Mas, por exemplo, a accountability é um dos pressupostos da governança pública, onde a gente vai trabalhar lá outros aspectos, como equidade, vai ter a transparência, vai ter responsabilidade, vai ter prestação de contas. Então, a accountability é uma expressão que ela é usada na gestão como um todo, nas organizações como um todo. O problema é que se eu estou num ambiente corporativo, a accountability vai dar ênfase a outros aspectos. Se eu estou num ambiente governamental, ela tem outros pressupostos que surgem de forma mais forte nessas organizações. E como a accountability é praticada pelos governos? Então, pelos governos, a gente tem um aliado que é fundamental, né? A Lei de Acesso à Informação, ela trouxe consigo não apenas a possibilidade de solicitação de informações, né, do cidadão em relação à gestão pública, mas também ela traz a necessidade do gestor de dar publicidade aos seus atos de gestão, né? Então, esse poder-dever dele de prestar contas, ou seja, ele mesmo se imbui dessa necessidade de prestar contas, e não apenas prestar contas quando demandado, seja por órgãos de controle, seja pela sociedade civil. E o que são os pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas no controle aí dos gastos públicos? Então, vamos lá. O parecer prévio, ele é um documento que foi previsto, ele não é novo, né? Inclusive, uma outra pauta, se você quiser, a gente está fazendo um estudo mais para frente, quando estiver organizado, eu te falo. Bacana, aí você vem aqui novamente ao TCU. Todos os pareceres prévios já emitidos pelo TCU, desde a sua primeira edição em 1894, se não me falha a memória. A gente está fazendo um levantamento de comparação, como é que eram esses pareceres, né? É um trabalho mais longo, mas vamos lá. Eles mudaram de lá para cá? Olha, mudou, mas a ênfase continua a mesma. E aí eu vou explicar por quê. A Constituição de 88, ela determina que os tribunais de contas emitam pareceres prévios sobre as contas públicas em cada uma das esferas respectivas, né, na União, estados e municípios. Esses pareceres prévios são documentos, abre aspas, fecha aspas, uma espécie de auditoria sobre os recursos públicos. Eu não vou usar a expressão gastos, porque senão dá uma impressão de estar associada apenas à despesa. Mas sobre os recursos públicos, receitas e despesas, a partir de uma análise de um conjunto de demonstrações financeiras dos gestores públicos. Então, balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração de execução orçamentária, enfim. Os tribunais de contas, eles analisam esses documentos e emitem esse documento chamado parecer prévio. Por que o nome é prévio? Porque sobre as contas do titular de cada poder, o Tribunal de Contas não julga, como ele faz em outras contas. Para essas contas, ele emite um parecer prévio, esse parecer prévio é encaminhado para o Legislativo e é o Legislativo que aprova ou não as contas do titular do Executivo. Por quê? Por que o Legislativo? Qual é o motivo? Não, é uma prerrogativa constitucional. A Constituição define, por conta do equilíbrio dos poderes, que o Legislativo faça esse julgamento ou essa aprovação ou desaprovação das contas do titular do Poder Executivo, né, por uma questão de equilíbrio dos poderes. Então, o Legislativo vai fazer ou não a aprovação das contas, em função de um parecer prévio emitido pelos tribunais de contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, né? Muita gente equivocadamente entende que os tribunais de contas fazem parte, integram a estrutura do Legislativo, mas não, ele é um órgão autônomo, independente, ele é apenas auxiliar do Poder Legislativo e ele emite esse documento, esse parecer,
sugerindo, né, a aprovação ou a desaprovação das contas. E como estão sendo aplicados a ética, a responsabilidade e a transparência na administração pública, de acordo com os dados dos pareceres prévios analisados na pesquisa? Bem, o que a gente percebe é que, de fato, os gestores têm se preocupado em apresentar uma prestação de contas mais sólida, com mais informações, não apenas se valendo de dados de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, mas também relacionado aos seus atos de gestão. Então, o que a gente percebe é que esses pareceres, tanto os pareceres, mas especialmente as prestações de contas enviadas pelos titulares do Poder Executivo, têm melhorado a qualidade da sua informação. O que é ótimo, né? Com certeza. Bom, a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas agora vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí que o TCE Notícia volta já.